Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o juiz de Direito em São Paulo, mestre e doutor em Direito pela USP, Edson Tetsuzo Namba. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Manual de Bioética e Biodireito. Edson, vamos falar um pouquinho sobre clonagem humana, né? Na obra, você fala sobre a diferença entre a clonagem reprodutiva e a terapêutica. Nesse sentido, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, que diferença é essa? O que prevê a nossa Constituição e a clonagem humana viola os direitos da personalidade? Bom, uma pergunta está intrincada com a outra, mas começando pela primeira, a clonagem é um método em que você tem a possibilidade de obter o clone, ou seja, um organismo que seja igual ao outro. Quando é que se começou a se questionar sobre a clonagem humana terapêutica? Começou-se a questionar quando houve a possibilidade de se clonar um mamífero, que seria a ovelha Dolly. A partir daí, começou-se a pensar, bom, mas será que é possível ou não se realizar a clonagem humana? Ou seja, obter um ser humano igual a outro? Então, alguns questionamentos são colocados. Em primeiro lugar, sob a ótica da Constituição, a clonagem humana reprodutiva, ela não seria possível. Por que ela não seria possível? Não seria possível porque existe o princípio da individualidade e também o direito de personalidade à identidade. E se você fosse permitir que alguém obtivesse outro com as mesmas características, mesmo que genéticas, de outra pessoa, violaria esses dois princípios, princípio e direito. Então, em relação à clonagem humana reprodutiva, existe quase que um consenso de que ela é proibida. No que tange a clonagem humana terapêutica, eu já entendo que ela seria permitida e que ela não violaria nenhum direito. Por quê? Porque na Constituição você tem o princípio do bem-estar. E também tem o direito a você ter a rigidez plena das pessoas. Portanto, com a clonagem humana terapêutica, ou seja, você obter órgãos, sim, iguais a de outra pessoa, para que, utilizando disso, você não tenha rejeição, você possa também curar males que são incuráveis hoje em dia. Alzheimer, Parkinson, diabetes e etc., com todas as consequências graves que são de um e de outro, eu acredito que deveria haver a permissibilidade da clonagem humana terapêutica e vejo que também pela Constituição, devido a esse princípio do bem-estar, devido ao direito a que você tenha saúde, a uma saúde plena, você não poderia vedar a clonagem humana terapêutica. E acredito mais, acredito que a lei de biossegurança ela tende a isso. Porque ela está no estágio intermediário e vai chegar a efetivar a clonagem humana terapêutica no futuro. Falando agora um pouquinho sobre transexualidade, como é que os meios jurídicos têm enfrentado essa questão? Não só com relação à mudança de sexo, mas também à mudança de nome, ao casamento, por exemplo? Nos casos doutrinários e jurisprudenciais que eu tenho visto, eles têm admitido, ou seja, em primeiro lugar, a mudança do nome. A mudança no nome é algo que é muito importante. Porque como o nome é um direito da personalidade, se a pessoa morfologicamente ela se transmuda, mas ela fica com o nome anterior, eu acho que fica um pouco dissociado, a sua personalidade não se completa. Então o que acontece? A jurisprudência tem admitido, em primeiro lugar, que se faça essa operação, porque antes havia muito questionamento. Se não era uma lesão irreversível que causaria até mesmo algo que seria ilícito em relação àquele que produz. Então, primeiro se permitiu, depois há a possibilidade da mudança do nome. Em relação ao sexo, existe um pouco de divergência. Por quê? Porque como isso pode levar a um registro em que alguém possa ver, então o que aconteceria? A pessoa estaria morfologicamente, psicologicamente de uma outra forma, não como a que nasceu, com um outro nome, mas alguns dizem, bom, há necessidade de constar do registro que houve essa transmudação, e para outros não. O casamento é um tema mais polêmico ainda, porque se você for acreditar que somente aqueles que nascem como homens e mulheres são como são, então você não poderia permitir o casamento. A partir do momento em que, de forma médica, com uma intervenção cirúrgica, com uma modificação de registro, tanto no que tange ao nome, como no que tange ao sexo, se houver essa mudança e se permitir isso sem nenhuma anotação, então eu acredito que o casamento seja aceito para essas pessoas. Falando agora sobre a eutanásia, qual é o tratamento legal dado no Brasil? No Brasil não existe
é um dispositivo legal que proíba expressamente ou permita a eutanásia. Na Holanda existe isso, no estado americano de Oregon também há a possibilidade de eutanásia, mas no Brasil eu acredito que se alguém realiza a eutanásia, ou seja, alguém elimina o sofrimento de alguém que é incurável por males que estão o acometendo, ele pode vir a responder por homicídio. Porém, como ele age de uma maneira misericordiosa, por piedade, querendo o bem daquela pessoa, na verdade, e não extinguindo a vida dela, poderia haver um privilégio. Mas eu acredito até mesmo que, deixando um pouco de lado a parte técnica do direito, um juiz que verifica isso, ele vai tentar temperar a situação. Ele vai verificar as circunstâncias, qual era o vínculo que a pessoa tinha com aquele ser humano, qual era a situação que ela vivia, quanto tempo estava vivendo. E se tudo isso for sopesado e não verificar uma antijuridicidade penal ou mesmo civil, então eu acredito que vai haver a isenção de pena, a isenção de responsabilidade dessa outra pessoa. Edson, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo seu livro. Obrigado.